adquirir tal bem, sabe? Então, nesse pedido, e às vezes você pede muita coisa para Deus e às vezes não acontece. Há caso que Deus pode prover alguém para te dar algo. Deus pode. Deus é o dono da ouro, da prata. Deus pode tocar no coração de alguém, sabe? Deus pode comover, sabe, alguém. Não que vai tocar no livre-arbítrio. As tuas ações, por exemplo, aqui, eu estou aqui trabalhando com os irmãos, não tenho meu carro, né? Estou fazendo minha parte, não consigo comprar. De repente, a igreja vai ver que o obreiro está se esforçando, precisa. Automaticamente, as ações daquele obreiro vai promover um trabalhar de Deus, sabe? Aí sim vai tocar no coração dos irmãos para ajudar aquele mundo, entendeu? Então, as coisas Deus pode prover, mas não aquele negócio, Deus me deu. Deus vai te dar mediante a tua vida, sabe? Mediante agir como filho, exatamente, né? Não como criança. Exatamente. Deus vai te dar aquelas bênçãos para você. Às vezes, irmãos, tem muitos obreiros que ganharam um carro, que Deus abençoe e tal obreiro deu um carro para ele. Amém? Mas ele não conta que a vida dele foi vista pelos outros, teve um bom testemunho, o trabalho dele foi um trabalho reconhecido, aí as pessoas viram a bondade daquele homem e abençoaram ele. Exemplo, como que Jó conseguiu recuperar todas as finanças que ele perdeu naquela grande prova? Estamos falando de obreiro aprovado. Irmãos, não caiu do céu as ajudas. Caiu do céu? Olha aqui, abre em Jó lá, só para vocês darem dentro da lição. Em Jó, só para vocês verem, para nós concretizar o assunto que estamos falando. Jó, no último capítulo, no número lá, porque Jó não tem capítulos, mas sim números. Vamos lá. Aqui, Jó de número 42, acho que lá. Jó de número 42 e o versículo 10. Isso é uma prova de como que era o trabalhar de Deus. Foi um homem de uma prova que nenhum homem, humanamente falando, além de Jesus é incomparável, mas o homem falando foi uma prova que nenhum homem falando conseguia passar o que esse homem passou. Jó 10 lá, já. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus inimigos. Olha, ele estava orando, mesmo ele naquela situação, ele estava orando pelos seus inimigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro quanto dantes possuía. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoeram com ele e consolaram de todo o mal ao Senhor. E cada um deles, olha aqui, irmãos, lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Está vendo? Então, Deus usou as pessoas para abençoar Jó. O dinheiro não caiu do céu. Ele não ficou rico, não, da noite para o dia. Não, foi as pessoas, irmãos, irmãs, que abençoaram a Jó. E Jó teve tudo de novo, todo o time. Está entendendo? Então veja o que é a prova. Que Deus pode abençoar, Deus pode dar. E nesse caso aqui, Deus retribuiu, usou as pessoas para dar para Jó. Então, se alguém ganha de Deus, mas Deus usa as pessoas para promover aquele evento, né? Muito bem, então, assim, irmãos, nós como servos, como filhos, devemos ter essa pensamento. Aprovados como obreiro. Se no obreiro é servir, como alguém que se apresenta como obreiro, que está se colocando à disposição para servir, todo obreiro passa por teste. O primeiro Deus lhe dá algo pequeno para depois fazer crescer o seu ministério. Outro ensinamento. Irmãos, ninguém vai começar grande. Todos começam pequeno.
Todos começam. Irmã Leona, quando você começou a cantar? Você cantava assim, dessa forma? Não. Você começou ensaiandinho, de repente ali, a irmã lá, a Elisete, é assim, irmãos, devagarinho, os primeiros hinos, vai indo. Quando você começa a pregar, então Deus não vai te dar o grande, Ele vai te dar o pequeno, para ver como é que você vai, para ver como é que é a tua capacidade, sabe? Ah, Senhor, tem muita gente que olha para o pódio, eu quero estar lá em cima, né? Eu quero estar lá no pódio, muitos dizem, no púlpito, eu quero estar lá, irmãos. Mas para estar lá, irmãos, o que tem que passar para chegar lá? Então, irmãos, veja que Deus, tem muita gente que diz, eu só tenho, o que você faz na igreja? Eu já vi muita gente falar. Eu quero assim, falar para os irmãos, porque eu sei que os irmãos não vão entender bem o que está falando. Tudo aquilo que você faz aqui é bênção de Deus. Eu já vi muita gente falar, o que você faz na igreja? Eu sou cooperador, né? Talvez assim, bem desanimado. Sou cooperador na igreja. Cuido do pátio, né? Como quem dissesse, um trabalhinho simples, irmãos. Deus te dá o trabalho conforme com a tua capacidade. E você é provado naquele trabalho. Passou naquele trabalho, vai para outro. Sabe? Já pensou, irmão, se eu subir uma escadaria e subir lá no último degrau, dar um passo longo, eu vou me machucar. Então, eu rolo, caio de cima. Por quê? Porque, então, irmãos, como o livro falou aqui, Deus nos dá um trabalho pequeno para nós ser provados, para ver como é que nós vamos. Já pensou, irmão Elias? Eu tenho a categoria B do carro. Opa, eu acho lindo, eu acho bonito mesmo. Meu pai era caminhoneiro, eu acho lindo aquelas carretas, os caras bitando, coisa mais linda. Eu quero dirigir uma dessas. Nem tirei a carteira, nem sei como pegar o caminhão. O que vai acontecer? Eu vou me matar o caminhão. Porque matar os outros juntos. Então, irmãos, às vezes você sonhar com o ministério, você vê, tem gente que encara, irmãos, um cargo como assim, algo de, nossa, pastor, nossa, ele é presbítero, nossa, ele é diácono, nossa, ele é cantor. Irmãos, encara como assim algo, irmão, isso é Deus que dá pra gente, não vem de nós, sabe? Então, se você é uma coisa, é pela misericórdia de Deus, está entendendo? Então, valorize a tua função, porque essa função é um teste para outra função. Cada dia mais Deus vai te aprimorando, te aperfeiçoando, né? E você vai tendo orgulho de trabalhar na seara doméstica. O tanto é que nós temos que ver sobre esse detalhe, que às vezes almejamos algo, né, lá na frente, mas não estamos preparados para estar lá na frente, sabe? Às vezes o preto quer ser um dirigente de igreja, quer ser um pastor líder, mas aí não é a hora dele, irmãos. O ministério, o obreiro, a prova, demora, irmãos. A prova, irmãos, não é assim da noite por dia. Um obreiro, para ser aprovado, vai um tempo de amadurecimento espiritual, amadurecimento do intelecto, para não trabalhar com o menino. O obreiro moleque, ele faz muito, porque eu reconheço que eu fui muito moleque algumas vezes, e não critico, porque o obreiro, no começo, pode dar umas patinadas, pode, mas não vamos criticar, porque isso faz parte do processo, porém, o obreiro na sua função. Agora, se ele almejar algo que não está preparado para ele, o que acontece? Ele vai sofrer. Quanta gente, irmão André, irmão Mateus, que foi consagrado a pastor, a presbítero, e não era chamado para isso. Seu chamado ainda não era ser presbítero, seu chamado ainda não era ser um pastor, e muito menos outra função. Então, às vezes, só que daí a pessoa insiste, a liderança vai, tem que o pastor vamos levar esse irmão para fazer algo, para ele trabalhar na obra. E aí, irmãos, você vai ver que não é bem assim, irmãos, sabe? Tem gente que quer cargo, não é para bonito, sabe? Função não é, eu tenho aqui um estandarte no meu peito, presbítero, né? Ou isso, não, mas isso não é para bonito. É ministério, é o pesado, é o de Deus. Então você não, que
sirva para você também. Não queira um cargo ou uma função por bonito, porque acha igual o vocabulário de muitos. Eu acho legal ser isso. Não existe legal, existe você pagar o preço para ser um obreiro reconhecido pelo mestre, né? Prosseguindo lá na página 35. Vamos indo. Tá certinho. Ser obediente. Eu acho que. Vamos lá. 34, ser obediente. Perdão, 34. Ser obediente. Lucas 12:42 diz assim, ó. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel, prudente, que o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo em quem o Senhor, quando vier, estiver achar fazendo assim, obedecendo, mordomo fiel, administrar bem a causa, sendo obediente para com Deus, sabe? Obediência, irmãos. Um grande líder é um grande, para saber mandar, para ser um grande líder, primeiro tem que também ser obediente, saber obedecer. O que tem, irmãos, de pessoas reinando, sabe? Já viu criança reinando? Né? Todas as crianças no começo, isso é natural da criança, é uma defesa. Às vezes, irmãos, uma aula de pedagogia, as crianças, tem pai que às vezes pega a criança e esgana. Não é assim não que trabalha. Toda criança, irmãos, ela não entende, ela vê, irmãos, como assim, quando o pai diz não para ela reina. Por quê? Porque essa reina é uma arma que ela tem para conquistar o pai para fazer. Ela reina, empurra, sapateia. O que o pai tem que fazer? Vai lá, conversa com o filho bem pegadinho, se ajoelha, fica na altura dele e conversa, faz ele entender. Né? Antigamente era a base da uma correção mais forte. Hoje a correção é a conversa. Né? Hoje, antigamente, uma criança que, se nós uma vez que eu conto para os irmãos, uma vez que eu fiz uma reina lá em casa, meu Deus, até hoje eu lembro da surra que eu levei. Né? Minha esposa conhece minha mãe, ouço por Deus. Quer dizer, irmãos, só que aquela época era assim. Hoje, a correção é diferente, é a conversa, é a palavra. Então, Deus, irmãos, o que ele vê de nós? Aquele obreiro não é obediente, é rendeiro. Fica reinando por qualquer coisa. Olha Deus trabalhando aqui, irmãos. Qualquer coisa reina. Qualquer coisa, pronto, já não vou na igreja. Qualquer coisa, não, já não vou ajudar o pastor, pronto, já não vou ajudar mais a Leona no louvor, pronto, já não vou ajudar o Mateus na reina. E quem paga, irmãos? A obra de Deus e a igreja. A primeira que começa a pagar é a igreja. Já deixa, irmãos, faltou um de vocês aqui, faz falta, irmãos. Faz falta. Então, irmãos, obreiro tem que ser obediente, tá? Segundo, vamos continuando a comentar, e um comentário importante para nós, tá? Continuando, o líder precisa aprender a obedecer. Muitos líderes querem ser liderados, que os seus liderados sejam obedientes, mas não aprendem a obedecer se o líder for rebelde. Suas ovelhas também são rebeladas. Nossa obediência deve ser a Bíblia, ao Espírito Santo e à igreja. O pastor e a sua liderança deve ser fiel dizimista e comprometimento com a igreja. Isso fala para o pastor líder. Mas, irmãos, as pessoas se esperam em você. Se você é rebelde, quem está junto com você vai ser também. Então, se o pastor é rebelde, não é obediente, ele não tem como cobrar que os seus liderados sejam obedientes. Então, é uma reciprocidade. B. Fazendo tudo por amor. Aqui, irmãos, é lindo. Mateus 22:17 diz: Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. O obreiro ou a obreira não deve ser motivo para apenas movidos. Não deve ser movidos apenas pelo dever ou mesmo pelo prazer de participar, mas principalmente pelo amor e gratidão àquele que salvou. Irmãos, fazer a obra de Deus aqui, por amor à obra de Deus, porque ama fazer o que faz, não por obrigação. Hoje eu vou no culto, vai ter ensaio lá, parece que vai arrastado.
gatinho que você vai puxar, ele se engranha assim, sabe, no tapete, você sai puxando e vai levando tudo junto. Tem muito obreiro assim, irmãos. Você tem que levar arrastado, e Deus não quer que você faça nada. Estou usando uma figura de linguagem aqui, irmãos. Já pensou nisso? Deus não quer que você venha arrastado para a igreja, sabe? Igual aqueles gatinhos que agarram no tapete e vai levando tudo, arrancando tudo com a unha assim. Deus não quer. Deus não quer. Deus quer que você faça de livre vontade por amor. Hoje eu vou cantar. Hoje eu vou fazer uma leitura. Hoje eu vou pregar a palavra por amor. Hoje eu vou pregar lá numa igreja que tem 5 membros, 2 membros, 3 membros. Vai com amor, sabe? Com amor, sabe? Com dedicação, aquele amor, sentindo prazer, irmãos. Eu digo para vocês, quando um funcionário não faz uma função que gosta, que faz pela obrigação, irmãos, o trabalho pode até sair bem feito, porque ele precisa fazer bem feito, senão ele vai mandar embora. Mas é um trabalho que ele faz na marra. Ele não vê a hora de chegar a hora de ir embora. É assim não. Mas quando ele gosta da função, ama o que faz, o trabalho não se torna um lazer, se torna, sabe? Igual o Moisés lá, está apertando o mecânico, ele está cantando o hino do louvor aqui, ele vai cantando e aperta, ele dá uma arretada no dedo e não esquenta a cabeça, porque ele gosta do que está fazendo, ele ama o que está fazendo. Ele vai entregar o carro para o ciclano, o carro está lá, o carro chegou estragado e sai funcionando redondinho, porque você fez o trabalho com amor, né? Fez como fosse para você. Assim é a obra de Deus, trabalhar com amor para Deus. Estou limpando aqui, limpando o pátio, limpando a igreja, é para Deus, Senhor. É um trabalho que parece que é simples, mas não é, mas é para o Senhor, é para a tua igreja. É isso que é trabalho com amor, tá? Amém, irmãos? Não ter do que se envergonhar. Que não tem o que se envergonhar. Obreiro aprovado não tem do que se envergonhar, nem mesmo teria do que se orgulhar. Se você prega, vai pregar, é usado, é abençoado, honra e glória para Deus. Honra e glória para Deus. Se Deus te usa, pessoas são curadas através da pregação, são curadas através da oração, honra e glória para Deus. Porque na hora que eu começar a me orgulhar, mas irmãos, pode saber que Deus sabe, Alex, você está deixando o orgulho subir em você? Cresceu o teu orgulho? Aí então, pode sair. Deus mesmo retira e coloca outro mais humilde e mais capacitado. Tá? Glória a Deus. O obreiro aprovado não tem que se envergonhar, como li, nem mesmo teria que se orgulhar, pois está realizando não a sua obra própria, mas serviço ao Senhor. Não deve se envergonhar do Evangelho, como Paulo falou. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder. Sabe? Não tenho vergonha de falar de Deus para as pessoas, de fazer algo de Deus para a pessoa, porque é o poder de Deus manifesta na vida das pessoas. Não se envergonhar significa, prosseguindo, letra A. Acharam lá, irmãos? 35. Foi, 35. 35, acharam? Vamos lá. Não se envergonhar significa testemunho de vida. Então você não tem que se envergonhar porque você tem um testemunho de vida limpa. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você tem um bom testemunho, aonde você for, você não tem que se envergonhar. Tem obreiro que não pode ir em um lugar, em outro lugar, porque de repente aconteceu algo lá e não foi alguma coisa resolvida. Aí eu não posso pisar em tal cidade porque lá não, tem algo que não foi resolvido, eu não posso ir lá. Então aquele obreiro tem do que envergonhar, ele não tem do que se envergonhar. Lá ele vai passar vergonha. Então o obreiro tem que ser uma pessoa limpa, que aonde ele for, sabe, seja uma pessoa que ninguém tenha o que dizer nada sobre a índole dele, né? Só que há uma salva. Pode acontecer, irmãos, de pessoas que passaram por problemas, tiveram muitos problemas com as pessoas. Mas se ele foi, resolveu, pediu perdão, se é uma conta, pagou a conta, acertou, aí não, ele pode ir em qualquer lugar que não vai dar vergonha para ele.
o que você faz, o que você fala, mais alto, o que você faz, fala mais alto do que as suas palavras. Então, a minha atitude fala muito mais que as minhas palavras. Por isso, devemos vigiar sempre. Não devemos escandalizar as pessoas. O Espírito Santo é quem nos capacita para dar um bom testemunho. Então, o Espírito Santo vai te alertando: Alex, aqui isso não pode, aqui não faça isso, aqui não faça aquilo, aí você não pode, esse não pode, aqui você pode. O Espírito Santo vai te norteando. Que não digo, irmãos, o Espírito Santo vai, o papel dele é esse: nos guiar e nos alertar. Ninguém tenha por inocente dizer: eu não fui alertado, ninguém me falou. Mano, o Espírito Santo fala para você. A hora que o Espírito Santo não começar a falar no teu ouvido, através da unção, da graça de Deus, pode saber que você já está afastado do caminho do Senhor. Por isso que Davi disse: Senhor, eu posso perder tudo, Senhor, reino, tudo, mas não tire de mim o teu Espírito. Aleluia. Porque é Ele que vai nos dizer se estamos errados, se estamos certos. Glória a Deus, irmãos. Então, você pode perder muitas coisas na tua vida, mas não deixe de perder a graça do Senhor. Aleluia. Perder a unção e o Espírito Santo na tua vida, né? Prosseguindo, letra B, perseverança. A perseverança. Muitos obreiros, Timóteo 4,2, prega a palavra instantaneamente, quer seja oportuno, quer não. Os obreiros são inconstantes e por isso não conseguem determinar o que começam. Também devemos tomar muito cuidado com a sobrecarga de tarefa, que impossibilita de realizarmos nossa missão. Não deixe cansar demais, mas faça que estiver ao seu alcance. Há tempo para todas as coisas. Descanse, deixe o Senhor a Senhora cuidar daquilo. Quer for difícil para você, evite o ativismo. O tempo não para, mas você não consegue fazer tudo. Existem problemas que só resolvem com o tempo. Deixe as coisas acontecerem. Organize sua agenda, trabalho. Não seja envergonhado pela falta de testemunho ou de perseverança. Seja perseverante. Tem casos, assuntos resolvidos que às vezes não resolvem na hora, sabe? Seja perseverante, mas só porque não resolve na hora, não é que você vai deixar largado aquele assunto, não vai resolver mais. Mas mais tarde, mais cedo, você vai resolver o assunto, né? Ou seja, o livro está bem claro. Pegue trabalho que você possa fazer, sabe? Tem gente, irmãos, que ele é na obra ele é aquele, muitos dizem o Severino, faz tudo. Ele prega, ele canta, ele ensina, sabe? É uma coisa que o caboclo vai dar um tiro, dar um chute na bola e vai cobrar escanteio e vai pro gol lá, né? Então, quer dizer, irmãos, o obreiro tem que pegar aquilo que pode fazer. Eu fui numa igreja, numa época, que o obreiro, ele fazia tudo. Ele começou o culto, cantou o hino, fez a leitura, cantou os hinos avulsos, a igreja estava na expectativa. E depois pregou, sabe? Irmãos, a igreja não está aguentando, mas veja, existe, nesse Brasil existe. Irmãos, divida a tarefa. Já pensou, irmãos? Ó, eu estou fazendo esse simpósio para a misericórdia de Deus, irmãos. Mas já pensou? Estou pregando aqui. Daqui a pouco vou cantar um hino. Daqui a pouco vou fazer oração. E, irmãos, o trabalho é para ser dividido, irmãos. É para não forçar para cada um. Cada um faz o trabalho, irmãos. Tranquilo, porque cada um faz a sua porção que pegou para fazer, né? Eu vi uma vez na internet, passa muito, é uma coisa que nós descontraímos dentro do assunto, é tipo aquele cara, já viu aquele cara que eu já vi na internet, ele tem uma gaita na boca, tem uma bateria aqui, tem mais ele faz uma coisa ali, ele faz tudo, sabe como é que é? Irmãos, Deus não quer você assim. Porque você vai cansar, você não vai aguentar, você não vai chegar até lá, sabe? Você pode até uma altura fazer um monte de atividades. Tem irmãos em algumas igrejas que ele é dirigente da circulação, é dirigente da escola dominical, dirigente disso, daquilo. Ele pega, o que você é da igreja? Ele pega e traga aquela lista, assim, eu sou isso. Irmãos, não é assim. Se você consegue, parabéns, porque, irmãos,
alguma coisa vai acontecer. Você vai fazer algum trabalho mal feito. Nenhum trabalho em excesso vai conseguir sair bem feito, irmãos. Eu já vi muitos obreiros que pegaram uma igreja para pastorear aqui, pegaram uma atividade ali, não fez bem nenhum. É o exemplo dos irmãos que são mecânicos, né, irmão Elias? Pega 10 carros para fazer, mas sabe que consegue fazer só 2. Tem que pegar, sabe? Mas pega, até pelo serviço, chega o irmão lá, e você pensa, naquele serviço eu vou ganhar uma moto, mas já tem 2 para fazer. Irmãos, você não vai fazer nenhum, algum carro vai sobrar um parafuso, sabe? É tipo aquele cara vai montar o motor e esquece das peças. Opa, fartou uma peça aí, né? Então, irmãos, por exemplo, então o obreiro tem que pegar e fazer aquilo que ele pode fazer para ser um obreiro aprovado, sabe? Tem gente que bate no peito, olha, o que você é? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. E vai uma lista. Irmãos, amém. Mas será que ele vai fazer todas essas funções? Não vai conseguir fazer. Não vai. Porque a capacidade humana, nós somos limitados. Nós somos limitados. Somos limitados. Nós somos limitados. Você pode fazer um mês assim. No segundo mês, você vai indo para o obreiro, você vai ter que dividir a carga. Por exemplo, quando o sogro de Moisés estava trabalhando muito, né? Muito. O que ele fez que aconselhou? Olha, Moisés, divida, é Jacó, melhor dizendo. Moisés, olha, divida a turma. Vamos dividir, para cada um trabalhar, sabe? Divida a turma. Cada um faz um trabalho, você está se arrebentando sozinho. E o trabalho vai sendo bem feito. Então, assim, irmãos, o obreiro também, ele, sabe, passa o cajado, não, eu não posso, eu sou dirigente disso, Deus me passar por mão lá na minha oportunidade. Irmãos, não é sua oportunidade, não é seu cargo, é Deus que deu. Então, hoje eu estou aqui, irmãos, amanhã pode ter outra, e assim por diante, irmãos. Então, nós somos aqui passageiros, né? Nós estamos hoje aqui e amanhã podemos estar. Então, o nosso trabalho é o que for fazer bem feito e com perseverança. Maneje bem a palavra. Falamos muito sobre isso no estudo, né? Prosseguindo. É o mínimo que requer de qualquer obreiro que conheça a Bíblia. Tudo aquilo que fazemos precisa estar baseado na palavra e para ser bem sucedido. Então, já foi falado muito sobre palavra e Bíblia aqui, então isso não é necessário nós comentar, né? Ser estudioso das Escrituras. O obreiro deve estudar muito a Bíblia é uma autoridade suprema e o material de trabalho do líder. Além disso, o líder deve crer naquilo que prega. Pois a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Você tem que crer naquilo que está pregando. Se você tem dúvida daquilo que você vai pregar, não pregue. Tem que crer. Buscar capacitação, isso faz parte do obreiro. Marcos 3 aqui diz: depois subiu ao monte, chamou os que eles mesmo quis, vieram junto com ele, então designou os 12 para estarem com ele, para enviar a pregar e exercer a autoridade e expelir os demônios. Jesus chamou os seus discípulos e os capacitou para a sua obra. A capacitação deve ser espiritual, física e emocional. Obreira, irmão, capacitação. Hoje estão passando por simpósio, amanhã pode fazer um curso de teologia, depois de amanhã procura estudar, se preparar. Capacitação. Nada é demais. Sempre temos que estar nos capacitando, nos atualizando, tá? No sentido físico e no sentido emocional. O obreiro, é importante vocês, irmãos, também, quando procurar estudar um pouco sobre psicologia, o obreiro da psicologia é importante aprender a lidar com as pessoas. Então, são coisas que você pode pesquisar, comprar livros, ou futuramente fazer um curso. É bom, é importante você se capacitar, né? Prosseguindo aqui, o obreiro deve estar aberto com humildade para aprender sempre. Encontraram lá?
com humildade para aprender sempre. Então quer dizer que fiz um curso de teologia, tá bom para mim. Encerrou por aqui. E sempre está aprendendo. E ter humildade de destacar e de reconhecer que sempre está aprendendo. Sabe? Pode ser, irmãos, um PhD, sabe? Sempre pode estar aprendendo. Às vezes a pessoa não se dá o luxo, irmãos. Eu vou lá no culto, lá, quem vai estar ensinando é o tal irmão lá. Irmãos, esqueceu que quem está usando aquele irmão é o Deus Todo-Poderoso e Deus pode usar ele para falar com você, ensinar algo que você nunca aprendeu? Então, irmãos, nunca subestimar as pessoas, independente de cor, idade, tamanho, sabe? Independente. Quem está na frente, você sempre, nós somos pessoas que sempre estamos prontos a aprender. E o obreiro tem que estar sempre sujeito a se sujeitar, a reconhecer que ele aprendeu algo. Tem gente, irmãos, que às vezes, permita aqui sentar com os irmãos, ele está sentado aqui, ó, às vezes o pregador está falando uma grande verdade ali, ó, mas ele não aceita o que está falando, ele está aprendendo, ele está falando, mas, sabe? Então, nós temos que reconhecermos que sempre estamos aprendendo. Inúmeras mensagens que eu não imaginava como interpretar, Deus usou pregadores aqui, ó, para me entender. Então, tinha mensagens, assuntos que eu li e pesquisava. Às vezes Deus usa um aqui, ó, para abrir tua mente sobre aqueles assuntos. Está entendendo? Então, agora, se eu fosse orgulhoso, o que ia acontecer? Né? Ele falou ali, mas aquele negócio não tem contexto, não. Aquele assunto ali não bate nada com minhas ideias. É não reconhecer. Então, nós devemos sempre ter humildade. Irmãos, a humildade é um processo que deve existir na vida do obreiro. O obreiro humilde entra em qualquer lugar. Aonde você for, a humildade sobressai. A humildade não é, irmãos, aquele irmão que a pessoa assim, que se veste. Não, a humildade é você reconhecer que você é dependente de Deus e que você está sempre pronto a aprender. Isso é humildade. Não humildade, mas eu sou humilde, de repente até se encolhe. Isso não é humildade, isso é timidez, sabe? Irmãos, eu sou humilde, irmão, sabe? Eu vou ler a palavra do Senhor, eu sou humilde, sabe? Não, isso não é humildade. Isso é você estar demonstrando um gesto de inibência, você não consegue ser desinibido e passa para a igreja uma outra informação. A humildade é reconhecer. Eu errei e aceito a correção. Eu não sabia, eu sabia muita coisa, mas hoje aprendi aquilo que eu não sabia. E humildade é reconhecer, olha, tenho tantos recursos, mas o obreiro falou algo que eu nunca aprendi na minha vida. Isso é humildade, é reconhecer. O pastor Carlos Martioso falou assim, ó, eu perguntei ao pastor, a gente consegue chegar a um pleno conhecimento e que não precise entender das outras pessoas? Ele falou, não, sempre você vai estar aprendendo. Eu até hoje ainda não sei tudo. O homem era PhD, era doutor, e ele chegou à conclusão que ainda não sabia tudo. Então sempre, irmãos, que às vezes, irmãos, Deus usa uma pessoa para falar com você, para explicar um assunto da palavra do Senhor, assunto que nenhum teólogo conseguiu explicar. Olha, digo para vocês, para encerrar aqui, eu já passei um pouco. Irmãos, nós temos que ter capacidade para entender as pessoas. Certa época, irmãos, um obreiro lá na igreja Capivar dos Monfrão, sabe? A igreja é uma localidade, Capivar dos Monfrão. Uma igreja bem grande. Grande. Preguei muito lá. Irmãos, existia um irmãozinho chamado Pedrinho. Ele não sabia ler. E ele, irmãos, pregou uma mensagem e esclareceu um assunto para nós, um assunto que nem o obreiro, pregador, teólogo explicou como ele explicou. Ele não sabia ler? Não sabia, mas Deus deu a divina interpretação para ele. Aí, os irmãos que estavam lá, e até alguns irmãos que se achavam, tiveram que bater continência, coisa. Nós não sabíamos, esse irmão foi usado por Deus e nós aprendemos com ele. Então, irmãos, nós temos que estar sendo humildes, porque você pode aprender com um doutor da lei, pode aprender com um advogado, pode aprender com um médico, pode aprender com qualquer pessoa, mas também pode aprender até com, irmãos, até com uma pessoa
falar na rua. Dependendo das vezes, ele vai te falar algo que você precisava ouvir. E você tem que bater continente